galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira com muitas informações para vocês. Hoje é dia de jogo do Vascão da Gama e olha, preparem aí o coração, tomara aí que o Vascão consiga uma vitória para mais ou menos aí dar uma respirada no campeonato. A rodada até aqui foi excelente para o Vasco, vocês vão entender todo o cenário, vamos trazer para vocês novidades a respeito de Copa do Brasil. Vamos ouvir o presidente Pedrinho, vocês vão entender tudo isso e muito mais. Então, ó, like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações e sigam os nossos perfis oficiais lá no Instagram, beleza? Para começar a brincadeira, galera, vamos aqui dar uma atualizada para vocês na rodada. Quando eu gravei o último vídeo, tinha apenas 2 jogos acontecidos. O Fla-Flu ficou no 0-0 e Boa Vista e Portuguesa ficaram no 2-2. E aí nós tivemos o complemento de toda a rodada de domingo. O Vasco encerra hoje a 9ª rodada. Vamos aqui ao resultado dos jogos. Está passando para vocês na tela a classificação atualizada. Bangu e Maricá ficaram no 1-1. Muito bom esse resultado para gente. Botafogo e Madureira, vitória do Madureira. Muito bom esse resultado para gente. E Volta Redonda e Nova Iguaçu ficaram no 0-0, também resultado bom. Se pudesse escolher um vencedor, na minha opinião, seria aqui o Volta Redonda, tá? E hoje o Vasco Sampaio Corrêa faz um jogo aí de 6 pontos, porque o Sampaio Corrêa tem 12 pontos, o Vasco tem 13. Inclusive o Sampaio vencendo o Vasco, nos ultrapassa na tabela e entra no G4. Então o jogo ganha esse contorninho aí um pouco dramático. E aí vocês estão vendo a classificação mega embolada. Volta Redonda 17, Flamengo 14 com um jogo a menos, Vasco 13 com um jogo a menos, Nova Iguaçu 13, Botafogo 12 com um jogo a menos, Sampaio Corrêa 12 com um jogo a menos, aí Maricá 12, Madureira 12, Fluminense em nono 11, Boa Vista 10, Portuguesa 7, Bangu 4, Portuguesa e Bangu lutam contra o rebaixamento aí nas 2 rodadas finais. Beleza? Então, qual é o cenário aqui? Se o Vasco vence o jogo de hoje, ele salta para 16 pontos, passa o Flamengo, fica na 2ª colocação a um ponto do Volta Redonda. Sendo que quarta-feira tem um jogo atrasado entre Flamengo e Botafogo. E aí eu acho que o melhor cenário pra gente é uma vitória do Flamengo. Por quê? O Flamengo 14 pula para 17, trava o Botafogo, que hoje está fora do G4 com 12, e com essa situação, vitória do Vasco hoje e vitória do Flamengo na quarta-feira, o G4 com todo mundo sem jogo atrasado ficaria Volta Redonda 17, Vasco 16, Flamengo chegaria... Volta Redonda 17, Flamengo 17, Vasco 16, e aí quem fecharia o G4 seria o Nova Iguaçu com 13. O primeiro fora ali do G4 seria o Botafogo com 12 pontos. Então a gente abriria 4 pontos de vantagem para o Botafogo, que seria aí no caso o 5º colocado. A gente vai para as 2 últimas rodadas aí com essa margem de 4 pontos. Lembrando que nós temos um clássico aí com o Botafogo. Então nós poderíamos até jogar pelo empate contra o Botafogo, se for o Botafogo brigando realmente pela última vaga. Mas tem outras equipes ali com 1 ponto a menos que o Botafogo, com a mesma pontuação do Botafogo. Então realmente está completamente em aberto. Um detalhe que Vasco e Botafogo tem a mesmíssima tabela. 2 clássicos por fazer, sendo um jogando contra o outro e um jogo contra Pequeno. O nosso jogo contra Pequeno é hoje. O Botafogo vai fazer esse jogo contra Pequeno na rodada do final de semana. Beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam da rodada e para que você vai estar torcendo para esse Flamengo e Botafogo. Torce pelo empate, vitória do Botafogo. Eu particularmente acho que pra gente o melhor cenário é vitória do Flamengo, pensando obviamente aqui em classificação. Beleza? Bom, vamos aproveitar agora e vamos trazer as prováveis escalações. Inclusive o Vasco vai jogar pela primeira vez no estádio de Saquarema. O Vasco ainda não havia jogado lá no Lourivaldão, que é como a galera chama. Vamos aqui às prováveis escalações, lembrando que o Felipe Coutinho teve um incômodo na coxa contra a equipe do Fluminense e não vai ser relacionado para a partida. Primeiro vamos aqui à equipe do Sampaio Corrêa, que é o mandante. Zé Carlos no gol, Lucas Carvalho na lateral direita, Daniel Eduardo Churran na zaga, Guilherme na lateral esquerda, 3 meio-campistas, Pablo, Rafael, Pernão e Alexandre, tripé de atacantes, Elias é o centroavante e os 2 pontas aí, Max e Otávio, tá bom?
E o Vasco vai a campo aí comandado por Fábio Carille, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Oliveira, Lucas Piton na lateral esquerda, Jair, Paulinho e Tietê, à frente Teixeira, Paulinho e Verrete, segundo o GE, aquele mesmo time que já vinha jogando, só com uma diferença que, até corrigindo, o Coutinho saindo para a entrada do Dimitri Payet. Vamos ver se essa vai ser de fato a escalação de logo mais. Eu acho que isso aqui é informação do GE, tá? Eu acho que não vai ser muito isso aqui não. Lembrando que o árbitro de hoje é o Bruno Arleu de Araújo. E eu queria brincar agora aqui com vocês de videogame, futebol manager. Deixa aqui embaixo a sua escalação. Qual time você levaria a campo hoje para enfrentar o Sampaio Corrêa? O jogo é às 8 horas da noite, tá? Transmissão aí no Premier. Beleza? E aproveitando aí que hoje tem jogo do Vascão, vai fazer tua apostinha, corre lá na Betfair, o link da Betfair tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, clique lá, cadastre para você poder fazer as suas apostas. Lembrando que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vascaíno aposta na Betfair. Vamos prestigiar a parceira do Vascão da Gama. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos, apostar com responsabilidade. Lembrar que isso aí não é uma renda extra, é só um entretenimento para você se divertir. Você pode ganhar, mas também pode perder. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, vamos virar a chave agora e vamos dar uma pinceladinha breve aqui na Copa do Brasil. Já saiu o sorteio, o Vasco vai jogar dia 18 contra uma equipe de Mato Grosso. E aí eu queria trazer um detalhe para vocês aqui importante. Para esse ano, a Copa do Brasil vai fazer uma mudança. Até o ano passado, o primeiro confronto era um grande contra um pequeno e o time pequeno jogava em casa e se a partida acabasse empatada, o grande avançava. Era assim. Para a edição desse ano, isso acabou. Tá? O jogo continua sendo na casa da equipe menor, porém o grande não joga mais com empate debaixo do braço. Empatou, a partida vai para as penalidades máximas, tá bom? Então não tem mais essa de na primeira fase você avançar e ser eliminado apenas perdendo. Vencendo ou empatando, o grande avançava, tá bom? O Vasco vai pegar a equipe do União Rondonópolis do Mato Grosso. A partida vai ser dia 18 de fevereiro, numa terça-feira. Ou seja, o Vasco vai a campo hoje, segunda-feira, contra o Sampaio Corrêa. O Vasco joga no sábado contra a equipe do Flamengo, o Clássico dos Milhões. Na terça-feira, o Vasco vai para Mato Grosso, faz o jogo de Copa do Brasil e o Vasco fecha no domingo em São Januário. Tá aqui uma informação nova: Vasco da Gama e Botafogo às 4 horas da tarde. Beleza? Então a rodada termina aí no domingão. Só um jogo vai acontecer no sábado, que vai ser Flamengo e Maricá. Todo o restante dos jogos, conclusão ainda no domingo. Beleza? Então, essa é a situação do Vasco na Copa do Brasil. Avançando para a segunda fase, sim. Normalmente a gente joga de novo na casa de um pequeno. E aí, se empatar, aí sim temos a disputa de pênalti. Detalhe, a partir da terceira fase, sorteio. Com outro detalhe que eu queria trazer para vocês: as equipes aí que vão jogar Libertadores, que foram campeões aí da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde, já entram aí na terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? Vou trazer para vocês aqui quais são as equipes que vão entrar já diretamente na terceira fase da Copa do Brasil, e aí sim irá acontecer os sorteios. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Para quem não entendeu a situação do Santos, o Santos foi o campeão da Série B e o campeão da Série B já entra direto na terceira fase. Beleza? Bom, caminhando para a reta final, galera, situação também importante: alguns jogadores começam a treinar em separado. Eu já falei para vocês que o nosso elenco está super inchado, trouxe essa informação para vocês. No momento nós temos 39 jogadores no elenco, lembrando que o Vasco ainda vai contratar mais alguns jogadores, então isso vai passar da casa de 40 e normalmente o treinador trabalha com 32, explodindo 35 atletas, então tá bem inchado a nossa situação. E alguns jogadores estão treinando em separado, não treinam mais com o grupo principal até o Vasco fechar negócio. Riquelme, Capasso, Di Luca e Zé Gabriel. Esses 4 jogadores treinam em separado. Um jogador que o Vasco quer fazer negócio, até informação de agora há pouquinho do Globoesporte.com, é o volante Juan Esforza. Ele não está treinando em separado,
treina com o grupo principal, inclusive não foi relacionado para a partida de hoje contra o Sampaio Corrêa de novo, mas o Vasco espera ou vender de vez o jogador ou fazer um empréstimo com opção de compra. Ele tem contrato longo com o Vasco, quando veio fez um contrato ali de 5 temporadas, então é um jogador fora dos planos do Fábio Carille, beleza? Os maiores interessados no jogador hoje são a MLS e também temos clubes aqui da América do Sul. A tendência até é que o jogador acabe se transferindo para a MLS, mas por hora não tem nenhuma negociação avançada. Beleza? Tá feito o registro. Desconsiderando esses 4, a lista hoje cai para 35. Com um detalhe, a gente está hoje considerando o Souza como zagueiro e considerando também o Capasso com 8 zagueiros. Acredito eu que o Lincoln e o Luiz Gustavo devem retornar para as categorias de base. Se precisarem, sobem, são relacionados para a partida ou para treinar com o grupo principal. E aí devemos fechar a lista ali com João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Souza. Esses 5 fixos treinando aqui e os outros 2 meninos descendo. Então essa lista de 35 pode cair aí para 33, desconsiderando os 4 que estão encostados e o Vasco quer aí negociar, e também os meninos aí, Lucas Lincoln e Luiz Gustavo. Detalhe também, acho que o Alegria, que teve o contrato esticado até junho, o Vasco não deve aproveitá-lo muito, não tem agradado, e é bem provável que após o término do empréstimo, ele seja devolvido ao Nova Iguaçu. Então é outro jogador que em breve deve estar deixando aí o Vasco da Gama. Beleza? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Caminhando para a reta final, galera, vamos agora falar sobre o presidente Pedrinho e algumas situações importantes. Antes, lembrar vocês aí que a Golcase é nossa parceira aqui no canal Futebolaço e parceira oficial do Vasco, tá? São produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ganha royalties. Use o nosso QR Code que está passando aí na tela. Olhe toda a gama de produtos dele, que é absurda, que são absurdas, que começam aí com nossos copinhos térmicos. Use o nosso cupom GOVASCO e você ainda ganha um descontinho no carrinho. Tem garrafa térmica, essa aqui é de 950 ml, tem de 650. Tem a garrafa, um modelo um pouquinho menor, que são os modelos Fresh, que são de 500 ml. Ó, capinhas de celular, todo mundo tem celular, precisa daquela capinha legal para proteger o seu aparelho de riscos e tombos. E claro, você ainda personaliza ele, muito legal. Não são só essas estampas aqui. Dá uma olhadinha lá no site que com certeza alguma coisa vai te agradar. Mochila também, quer dar um rolê na praia, precisa de uma mochilinha, uma mochila um pouco menor para ir para o trabalho, né? A garotada aí com volta às aulas, você pode personalizar. Não é só essa estampa, tá? Tem várias estampas e você pode personalizar. Golcase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não esqueça de usar o nosso cupom GOVASCO para você ganhar o teu desconto. Para fechar, vou deixar com vocês uma entrevista exclusiva que o Pedrinho deu ao Grupo Globo. Vocês devem ter visto aquele coletivona que ele falou com todo mundo na zona mista, mas ele deu uma específica para o Grupo Globo e ele falou sobre o sorteio da Copa do Brasil, que ele achou. Ele trouxe bastidores aí da situação do Bruma, ele ficou muito chateado com a situação como foi conduzida pelo atleta e pelo empresário. Falou do Rony, falou também da janela de transferências e o balanço do que ele está achando desse início de campeonato carioca. E o mais importante para mim é que ele acaba cuspindo aí a situação do orçamento do Vasco para poder contratar jogadores. E olha, é bem pouco. O Vasco que quer contratar aí 3 pontas, e olha que é a posição praticamente hoje mais cara do futebol. É esse atacante de beirada com orçamento de 5 milhões de dólares, Pedrinho. Difícil, hein? Vamos ver aí qual vai ser a criatividade de vocês, com vocês, presidente Pedrinho. É o início que a gente já tinha até comentado uma das minhas últimas coletivas na temporada passada, por ter sido antecipado o Campeonato Carioca. E nós teríamos que dar férias para os atletas, né? Pelo menos para os principais que participaram praticamente de toda a temporada de 24. A gente teria que dar um mês de férias para eles, né? E de repente o início ia ser com um pouco mais de dificuldade. E óbvio que isso tem um preço pela questão emocional. A torcida, obviamente, não quer saber se você está com titular ou reserva. Então a gente ainda está num processo de pré-temporada com esses atletas, né? Que voltaram a atuar agora nos 3 últimos jogos. Então tem uma questão física ali de fadiga, né? De desgaste. Mas a perspectiva é que a gente consiga ainda fortalecer o elenco até o final da janela, com algumas dificuldades que todos sabem, para que a gente possa ter uma temporada competitiva, né, e uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, de repente chegar
numa final nas Copas, que eu acho que é onde a gente tem mais condições, para fazer um ano mais tranquilo. Pedrinho, queria aproveitar para perguntar sobre essa janela, né, aberta até no dia 28 de fevereiro. Tem 3 semanas aí, mais ou menos, para o Vasco se organizar com relação a desfalques, a essa logística também de Copa do Brasil, de campeonato estadual. Qual é o foco de vocês nesse momento para essas próximas 3 semanas? Então, com relação à data da Copa do Brasil, a gente precisa ainda saber se vai ser antes do jogo do Botafogo ou depois, para a gente criar toda a logística com relação aos 2 jogos. Com relação à transferência da janela, muitas pessoas falam que nós estamos esperando para o último momento. Isso é uma grande mentira, a gente negocia há muito tempo, só que todos sabem a situação financeira do clube e eu tenho muita responsabilidade para não fazer o que fizeram durante muito tempo com o clube. Porque se eu quiser uma autoproteção para a gestão, eu vou ter uma responsabilidade financeira, vou gastar mais do que eu posso e com isso eu vou ser mais rápido no mercado. O não ser rápido no mercado é uma mentira. Rápido porque a gente antecipa o movimento. O problema é que a forma que a gente negocia, ela é um pouco mais demorada porque eu tenho uma receita estipulada pelo CEO da empresa, onde eu não posso quebrar esse orçamento. Como é um orçamento pequeno para uma temporada inteira e eu vou buscar às vezes um jogador de potencial melhor, eu tenho que negociar muito, porque se eu tenho 5 milhões de dólares para gastar o ano inteiro, eu não posso chegar, contratar um jogador de 7 milhões, que é o que eu quero. Quando eu quero esse jogador de 7 milhões, eu tenho que criar um mecanismo. Eu não posso pagar os 5 que eu tenho para um jogador e ficar devendo 2. Então a gente tenta oferecer 2 milhões esse ano, 1 milhão no outro ano, 1 milhão no outro ano, para que no primeiro ano, que é o que eu tenho de receita, que são 5 milhões de dólares, se eu gastar só 2, eu ainda tenho mais 3. Então, com isso, eu tenho dificuldade, obviamente, de negociar. E eu perco o mercado, que obviamente é mais competitivo. Por isso que eu sempre falo, as nossas negociações, elas têm que ser sigilosas, porque quando o nome vem para o mercado, a briga fica mais difícil para a gente. A gente tinha uma situação muito bem acertada com o Bruma, um jogador que ninguém falou e o nosso scout identificou de uma forma muito positiva, e depois que o nome veio à tona, todo mundo falou que era um grande jogador. E a gente estava tudo acertado, papel timbrado do Braga, o contrato enviado para o atleta com todos os pedidos. E no último dia da janela de Portugal, não foi da nossa, aconteceu uma coisa muito inusitada, onde o Di Maria machuca no Benfica, o Benfica tem um jogador próximo, último dia de janela, e é uma opção do jogador. O documento estava com ele, o contrato estava com ele, e a gente estava esperando o retorno do empresário, onde ele não retornou, justamente por esse imbróglio. Então, assim, a gente está em busca de atacantes de velocidade, não agora, já há algum tempo, mas toda essa dificuldade às vezes atrapalha um pouquinho. Rony ainda é uma possibilidade? Alguns nomes de velocidade que não adianta esconder muito, porque análise de mercado, análise de desempenho, todo mundo tem tudo mapeado de todas as prateleiras, assim. Então são os nomes que rodam aí, que vocês falam praticamente diariamente nos programas. Bom, galera, então é isso, assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição. Tô partindo para casa, vou assistir a partida, vou fazer o nosso pós-jogo hoje normalmente, tá bom? Então espero vocês logo mais. Use o espaço para comentário aqui embaixo, para vocês darem a opinião de vocês sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo, beleza? Um beijo no coração de vocês e até o nosso pós-jogo. Tamo junto!